Boa tarde, gente amiga, chegando para vocês aí, meio atrapalhado do Natal? Não, aí a correria da semana do Natal, mas já chegamos ganhando presentes, e presentes muito especiais, que a gente já vai agradecendo no início do programa, a Jorge Caô, que passou aí o ano todo com a gente, trazendo seus materiais, seus vultos, as mesas, e hoje em especial me trouxe o brasão representativo a Inhansã, né? Esse brasão que vocês estão vendo aí, tá um pouco de lado, mas depois os meninos conseguem mostrar a gravura um pouco melhor, que tem, né, todas as ferramentas de Inhansã para o trabalho e que ele nos trouxe aí com esse maior carinho. Jorge Caô faz as esculturas em madeira e também os móveis que vocês veem aqui no programa, todos em madeira, são produção do nosso artesão Jorge Caô. Além disso, nós temos aqui o vulto de Oxalá e de Iemanjá, regentes do ano de 2016. Então você que quer muitas vezes entrar em contato com o Jorge Caô, tá aí o telefone dele para você acessar, e também no Facebook Jorge Caô você consegue o contato direto com ele, para ter em sua casa, para ter então o seu congá, ou até mesmo, né, no seu quarto de santo, os vultos de Jorge Caô. Ele que é de religião, entende esse sentimento, que nos trouxe esse carinho aí dos orixás regentes de 2016, nas cores que vão predominar para 2016. Mas o assunto do Réveillon é para a semana que vem. Hoje nós vamos falar sobre Natal, sobre amores, sobre desamores. Temos uma notícia aí da Serra um pouco desagradável. Aliás, mais de uma notícia da Serra desagradável, né? Boa tarde, Pai Mário. Boa tarde, Viviane. Boa tarde. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Chegando aí nessa semana de Natal, aí, a gente preparando os nossos corações, preparando as nossas ceias de Natal e preparando o Papai Noel, né? Para tantas crianças, tantos adultos e, como diria, as crianças adultas também. Principalmente as crianças adultas, são mais críticas, né? Eu estava tentando lembrar aquele do programa, aquele que a gente gosta de assistir, né? Ciência do Absurdo, Crianças e Crianços, né? Crianças e Crianços. Exatamente, Crianças e Crianças. Porque então, tem muitos crianços aí. Pois, então, e bastante. Isso é bom. Ser criança é bom, Viviane. Ser criança é muito bom. Tu ter aquela alma infantil que eu me refiro, em saber aproveitar a vida, né? E ser adulto na hora que tem que ser adulto, né? E a gente assistia também hoje pela manhã, né? Alguns programas locais e também nacionais, e a importância da árvore de Natal na história das crianças. Quem é que não tem uma foto do lado de uma árvore de Natal? Não significa que a árvore de Natal é imprescindível, mas que precisa estar rica, que precisa estar pobre. Umas são naturais, outras são os arbustos, outras são, né, aquelas que a gente reaproveita todo o ano, que você usa durante 15 dias e depois guarda lá o ano inteiro a árvore de Natal. Mas o ritual da montagem da árvore de Natal, as diferentes árvores de natais que você tem aí nos nossos programas no decorrer do mês. Inclusive nós temos as árvores dos signos. Você acompanha nas primeiras semanas de dezembro, a gente já trouxe esse assunto. E você pode assistir o programa novamente. Acesse a nossa página, curte o Facebook, que você vai ter todos os programas. Ou vai no YouTube, te inscreve no YouTube, que todos os vídeos, todos os programas são lá reprisados no YouTube. Até a gente atendeu uma amiga nossa, que já tem mais de 50, vamos dizer assim. Ela disse: Vivi, quando eu não consigo assistir de tarde, eu assisto no YouTube. Né? Mas ela é super conectada com o mundo. Então, eu acho que isso que é importante, né? Até para pensar em 2016, se conectar com o mundo, trazer essas lembranças, colocar lá as fotos, né? Compartilhar as fotos de quando você era criança ou quando você fazia para os seus filhos. A importância da esperança, que é a árvore de Natal. É muito, muito importante, muito importante. Quando fala em Natal, árvore de Natal, eu lembro muito da minha infância, que era ali no Jardim Botânico. Eu morava na 18 de setembro com a 8 de julho. Então, normalmente fechava as ruas. Eu me lembro de infância que o pessoal fechava as ruas, até tinha vários batuqueiros lá na nossa rua, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas vamos lá. E aí fechava a rua e montava uma árvore grande. E certa vez, sempre tem aquela foto no colo do Papai Noel, né? Eu deveria ter uns 7, 8 anos por aí, e eu tive o azar de tirar a foto com o Papai Noel, que a barba dele era de verdade. Tu puxou? Puxei. É, o imperativo puxei puxou pra ver se era. Nós tínhamos uma turma, era eu, o Dido, o Augusto, né? Uma turma, o Marcelo, nós tínhamos uma turma ali e a gente se unia para aprontar. E a gente aprontava, né? Fazia aquelas artes de criança. E aí nós combinamos, o Papai Noel vai vir para tirar foto, vamos puxar a barba dele, e o primeiro fui eu, né?
e um infeliz, a barba do Papai Noel era de verdade. Não era o Papai Noel de verdade. Você tem que parar com essa história de representação, porque tem crianças que nos assistem. Papai Noel é de verdade. Papai Noel é de verdade, eu sei que Papai Noel é de verdade. Mas tem gente aí chorando, não pela barba do Papai Noel. Gente, mico da Miss Universo. Não da Miss. A Miss que ganhou não tem nada a ver com a história, né? Que é a Miss Filipinas. Mas o apresentador fez uma gafe histórica. E você vai ver aí os mimimis, os mumumus aí pela internet para você entender. Quando o nosso apresentador, Steve Harvey, anunciou quem havia ganho a Miss Universo, disse o nome da Miss Colombiana, né? Miss Colômbia, que havia recebido o título. Aí entregaram a faixa, as flores, a coroa para Miss Colômbia. Mas ele leu errado, porque era a Miss Filipinas. Capaz. Aí a Miss do ano anterior teve que tirar tudo da Miss Colômbia e passar tudo para a Miss Filipinas e encerrar o programa. Quer dizer... Isso, o apresentador fez isso. O apresentador... Então ele ganhou um título de Miss também. Miss Goela. Miss Goela, ele deve estar se esgoelando também. A produtora lá, que da maneira que escreveu, então, foi o mal entendido. Que nós já vimos também, trazendo esse tema aqui no programa para 2016. Falar ou escrever de algumas formas podem causar um grande constrangimento no ano de 2016. Pois é, um constrangimento muito grande mesmo, porque a forma que tu fala, a forma que tu te expressa é a forma que as pessoas vão entender. E a forma que tu escreve também. A escrita ainda é a forma mais correta, né? Se bem que hoje nós temos o celular, a internet, que o você é VC, né? Também é TB, né? Mas isso acaba criando problemas sérios, como esse constrangimento, né? Que ficou para a história. Fora a decepção, provavelmente, da Miss Colômbia, que ganhou, não ganhou, perdeu. Eu acho que isso é uma coisa muito grave. E 2016 será um ano muito ligado a isso, aos entendimentos e desentendimentos por questões pequenas, que trarão traumas muito grandes no campo sentimental e psicológico. 2016, ano de Iemanjá, ano de pensamento, ano que vai movimentar muito o sentimental, porque aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente sente, e aquilo que a gente sente é aquilo que a gente pensa. Então vai ser um ano de muitas desavenças, muitas desarmonias terrestres que eu me refiro, em casas, nas pessoas e tudo mais. E ano de uma política muito complicada também. É muito diz que me diz que, né? Bastante. É um ano que a gente tem que se preocupar muito com aquilo que escreve e com aquilo que fala. Porque a tua mente constrói. Né? E se você construir de uma forma errada... Pois é, e você sabia que nós tínhamos uma candidata a Miss Universo, né? O concurso de beleza reuniu 80 candidatas no palco de Las Vegas, nos Estados Unidos. E a candidata do Brasil, a gaúcha Martina Bratz, né? De Vale Real, na Serra, ficou entre as 15 semifinalistas, mas não passou para a fase seguinte. Ela chegou a desfilar com as roupas de banho, mas foi eliminada antes da etapa em que a Miss atravessava a passarela com vestidos de gala. Aliás, o júri diz que várias das Misses não estavam em condições físicas para os trajes de banho. Coitada de nós, né? Simples mortais em relação às Miss que ficaram de fora. Mas já não contribuindo aqui com a gafe que aconteceu, a Miss Filipinas foi escolhida ontem como Miss Universo 2015. Quem foi a vice? A Miss Colômbia. A vice foi a Miss Colômbia? Sim. E a terceira? Estados Unidos. Pois então, né? Depois de ser primeira, passar para segunda. Na hora, né? Na hora. Isso vai dar indenização. Isso dá um processo. Isso vai dar um processo forte, de indenização, porque ela chegou a ser coroada, né, Aninha? Ela chegou a ser coroada. E aí depois o apresentador retificou e disse que não. Quer dizer, mas pensa bem, tu ganhar e perder, aquele momento, não sei, é algo que parece até meio mágico ganhar um concurso de beleza, o que não é, porque exige muito treinamento, muito cuidado. Mas aquele momento do ganhar algo, e daqui a pouco aquilo escorre pelos teus dedos, no caso ali, né, em segundos, isso dá uma angústia muito grande e gera um grande problema que hoje nós vemos entre os jovens, que é a depressão. Que é um exemplo, o que é melhor? O segundo lugar para o campeonato de equipes, tá? Vamos falar em equipes, onde tem final e semifinal. O que é melhor, um segundo lugar ou um terceiro lugar? O bom é o primeiro.
Tá, não. Toda equipe quer ganhar o primeiro, porque é sinal de ser tudo perfeito, coordenado. Tá, mas vamos colocar assim. O primeiro jogo vai ter a disputa do primeiro para o segundo colocado. Tá, certo? ganha o primeiro. E o segundo jogo, a disputa do terceiro para o quarto colocado. Terceiro para o quarto ou segundo para o terceiro? Não, terceiro para o quarto, tá? Que é a final, certo? Entre dois times que vão disputar a primeira colocação. Em jogos de equipe. Em jogos de equipe. E o outro jogo de final, que seria o terceiro e o quarto colocado, que dois times vão disputar a terceira e a quarta colocação. O que é melhor nesse caso? Ser segundo ou ser terceiro? Ser segundo. Não. Sabe por quê, Viviane? A frustração de quem perde a primeira colocação em uma disputa... Sim, é ser o segundinho. É ser o segundo. E a alegria de quem ganha o terceiro é não ser o quarto. Que fica fora da classificação. Exato. Então, o segundo vai ficar triste e o terceiro vai ficar contente. Por quê? Porque nós temos um pensamento de competitividade que ele funciona da seguinte forma. Se eu perder algo, eu não vou estar ganhando nada, enquanto tu pode perder algo e continuar ganhando da mesma forma. Tá entendendo o ciclo da situação? Terminosa com essas histórias. Não, mas não é. Mas é aquela questão assim, muitas vezes a gente quer algo e a gente acaba perdendo algo e não se contenta com as coisas que nós estamos adquirindo. Por exemplo, a Loto hoje... a Sena, né? Mega Sena. A Mega Sena está acumulada. Aí você não ganha o primeiro prêmio, mas ganha o segundo, que é a quadra. Você vai ficar frustrado porque não ganhou o primeiro. Tanto que você ganhou a quadra, e a quadra vai te dar um valor também. Então a frustração de perder o primeiro para ficar em segundo é muito grande. Quando tu compete hoje, por exemplo, numa empresa onde algumas pessoas estão concorrendo a uma vaga de diretoria ou de gerência, certo? Perde a diretoria e ganha uma gerência. Aí o que ele diz? Mas eu gostaria de ser diretor. Ele nunca vai se contentar. O ser humano tem esse grande problema. Tudo aquilo que ele recebe, dificilmente ele sabe aproveitar. Quando ele sabe aproveitar, o que ele faz? Ele tem consigo uma espiritualidade, ele tem uma energia muito maior do que você imagina. Ele tem a disponibilidade de continuar lutando pelo aquilo que ele quer. Então, a busca do dia a dia é essa busca pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, ou pelo quarto, ou pelo quinto lugar. Mas lutar todos os dias. A felicidade de quem está competindo, a felicidade de quem está lutando, a felicidade de quem acorda todos os dias e vai trabalhar com amor e com carinho é muito grande. E isso, dentro da espiritualidade, Viviane, quando tu faz um axé, por exemplo, estamos entrando em ano de Iemanjá. Vamos fazer um axé para Iemanjá me trazer bons pensamentos para mim conseguir vencer qualquer dificuldade. Nós não vivemos num conto de fadas, nós vamos ter um ano com muita dificuldade ou não. Vamos ter um ano de muitas alegrias ou não. Então nós temos que estar preparados para qualquer coisa, ou a vitória ou a derrota. Faz um axé para Iemanjá, faz um amalá para Xangô, uma abertura com Ogum e com Bará para o ano que vem, vai te trazer tanto alegria na derrota quanto na vitória. E é isso que você pode se preparar ainda nessa segunda, nessa terça e nesta quarta-feira. Você pode ligar e agendar a sua consulta pessoalmente aqui na Casa de Iansã e Oxalá. O telefone é 3084-3434. E o senhor falou da preparação, e vai ser vários seriados agora na TV Globo, inclusive, e um deles é sobre uma pessoa que pensa sempre positivo, que acha que mesmo que as coisas dão errado, é bem aquilo que a gente conversa no programa aí durante o ano inteiro. E virou tema aí de seriado na Rede Globo. Que é interessante porque o pessoal precisa pensar muito nesse resgate do que está acontecendo na sua vida e de que forma você vai levar essa vida. Porque só ficar reclamando que as coisas não dão certo não adianta. Você tem que ter aquele otimismo e aquela força espiritual. Por isso a Casa de Iansã, já deixei para vocês o telefone direto aí no seu vídeo, que é o 3084-3434. E ainda dá para fazer a limpeza de final de ano até amanhã. Aí termina de final de ano mesmo, não? Aí teremos limpezas especiais, mas a de final de ano com aquele valor na promoção é até amanhã às 18 horas, tá bem? Então você tem essa oportunidade, 3084-3434. Amor de verdade se conserta, não se joga fora, porque amor de verdade também pode ter os dias ruins, também pode ter os dias, né, de naufrágio, mas será que qualquer problema a gente deve colocar o amor fora? Todo mundo quer encontrar o grande, o sonhado, o romântico, o objetivo amor. Mas ao mesmo tempo, ninguém quer dividir tristezas e desilusões. Sentir as incansáveis dores físicas por torturas psicológicas e ficar muitas vezes noites sem dormir. Mas será que vale a pena aquele amor?
Eu tenho uma amiga, Pai Mário, que ela diz o seguinte: Vivi, estou vivendo com uma pessoa há 4 anos. Ele é o grande amor da minha vida. No entanto, ele tem um defeito muito grave. Ele é sovina, canguinha, mão fechada. Ela colocou todo tempo. Deu pra entender o que ele é, né? Não gosta de gastar. Nonô Correia. Não. Aquele Que era de uma novela da Globo também. Que era uma novela da Globo. E isso nos traz grandes problemas. Por exemplo, se vamos a um show, quando vamos, ele quer o lugar mais barato. Muitas vezes ficamos sem nem poder assistir o que queríamos, pois ele escolhe promoção da promoção da promoção. Quando vamos sair, normalmente ele escolhe ir de ônibus, pois é mais barato, porque acha que investir em carro é bobagem, porque tem que pagar o famoso IPVA. Vivi, tudo ele economiza, mas eu não sei onde vai o dinheiro, porque o dinheiro não aparece. Será que ele está me escondendo algo? Ou será que ele quer fazer uma grande surpresa? Não entendo a cabeça dele. O que posso fazer para esse homem ser mais próspero a mim e compartilhar comigo a nossa prosperidade? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Depois eu quero comentar sobre essa questão do ônibus, do transporte público, tá, Viviane? Só se eu não lembrar, me lembra, por favor. Ai, logo eu. Primeira coisa que tem que ser feita, minha amiga, umas mãos para o Ossan respondendo aqui. Para quê? Para fazer ele abrir, é o contrário, a gente faz mão para o Ossan para fechar, para manter o dinheiro na tua mão, né? Mas tem que fazer uma mão para o Ossan ali, para ele abrir a mão e deixar de ser canguinha. O Oxum pedindo a mesma coisa aqui. Mas Oxalá respondendo aqui, ó, que tu vai sofrer bastante, hein? Casar com esse menino, tu vai sofrer bastante. Eles estão namorando, né? Porque aqui estão marca... ficando junto há 4 anos. 4 anos já não vai querer casar para não pagar a festa, né? Ou para não comprar a casa. Mas tem sim, fazendo um bom axé para Ossan, para Oxum e para você, tem como ele ser mais aberto, ou melhor, ele começar a pensar melhor nas coisas e saber que hoje ele tem que dividir muita coisa, que Nonô Correia não existe mais. Essa questão de Nonô Correia morreu aí, ficou por aí. Então, um belo axé para Ossan e para Oxum para ele, Viviane. Hoje em dia, nós sabemos que o amor tem várias faces, mas ninguém quer ter que aguentar o outro de mau humor, suportar diferenças, compartilhar e ceder. É o caso aí que a gente está vendo desse amigo. As pessoas querem mesmo é viver apaixonadas, aquela adrenalina, né, que acontece. A cada esquina se acha alguém para se apaixonar, mas ninguém para amar. Cadê as pessoas que estão dispostas a suportar no dia a dia as imperfeições, que estão a fim de encarar o mau humor, que estão a fim de evitar e consertar problemas e resolvê-las juntos? Onde estarão essas pessoas? Nas noites? No Face? Nas redes sociais? Ou será que na sua rua, na sua vida, na sua casa? Olha só, a pergunta que chegou para mim é sobre karma afetivo. Eu acredito em karma afetivo, tem coisas que são karma, né? Tem coisas que realmente não podem ser do nada. Quer ver? Essa amiga diz o seguinte: Vivi, estou enfrentando um problema desde que me conheço por gente. Tenho 29 anos e nunca tive um amor verdadeiro. Já tive vários relacionamentos, mas eles não duram mais de 3, 6, 9 meses. O que durou mais foi 2 anos. Mas ele foi morar em outro país e nos falávamos mais pela internet. Por isso que durou 2 anos. Ela diz que é por causa disso. Faço de tudo para agradar o outro. Tento também me consertar, mas me parece que tem um problema de karma afetivo. Isso tem conserto? Posso ainda encontrar um amor? O nome dela é Janete, ela é de 74. Olha quem responde. Inhansã. Dona das alianças, né? Dona do amor, dona da paixão. Oxum também é dona do amor. As duas são ali junto, mas em ação muito mais aqui, ela marcando aqui que sim. Mas em primeiro lugar, Janete, que tu tem que cuidar é muito o que tu faz, certo? Porque sabe o que está representando aqui, mas já respondendo para você, que você está na seguinte situação, se preocupando muito mais com a outra pessoa do que com você. Muito mais com a outra pessoa do que com você. Você tem que se preocupar muito mais consigo. Você diz ali que faz tudo que a pessoa quer e tudo mais. E não é disso. O ceder num relacionamento, simplesmente estar cedendo num relacionamento, não quer dizer que você está sendo companheira. O ceder não é simplesmente companheirismo. Você pode ter uma crítica, criticar, dizer que está certo, que está errado,
que você também vai continuar sendo companheira e verdadeira. Então, o que as pessoas reclamam muito nos seus relacionamentos é que você acaba sufocando muito elas em relação aos seus sentimentos. E é um karma, sim. Aí que entra a questão do karma. E aí, existe conserto para karma afetivo? Eu acredito que existe. Existe conserto, sim, porque além de tudo existe livre-arbítrio, né? A pessoa, quando sabe que algo está errado, ela pode consertar aquilo que está errado. E em cima de um axé de Yansan com o Iemanjá, certo? Tu consegue livrar um karma afetivo. E digamos que esse ano, para quem tem problema de karmas afetivos, para quem tem problema de não dar certo nos relacionamentos, é o ano ideal para diminuir, aliviar ou consertar esse problema kármico. Porque já vem com essa força da mediunidade, vem com essa força do pensamento, né? Vem com essa energia dos mares que faz virar os ciclos. Exatamente, não adianta tu fazer simplesmente um axé para Yansan, por exemplo, para trazer um grande amor para sua vida e você não saber lidar com ele, não saber lidar com a pessoa. Então, em cima de um axé de amor, entra um axé de Iemanjá, sim, que é para você abrir os seus pensamentos, abrir a sua mente para você conseguir lidar com a outra pessoa. Sim, conseguir lidar com a outra pessoa. Lidando com a outra pessoa, sabendo como lidar com a outra, você mantém seu amor ou deixa seu amor vivo sempre. Porque dia a dia, para quem ama e quem tem um companheiro ou uma companheira, simplesmente é o quê? Buscar, conquistar, trazer o entendimento, trazer a alegria para outra pessoa. Isso que é o interessante. E isso acontece com um belo axé com Iemanjá. Muitas vezes nos contentamos em amar pela metade, só porque achamos que felicidade é se manter apaixonados. Porque a paixão não é amor. Isso quem já teve várias paixões sabe que são sentimentos diferentes. Paixões são instantâneas, inclusive explicadas neurologicamente e quimicamente pelos cientistas, né? Isso vai e vem, não é somando alegrias e momentos bonitos que se ama, é no meio da turbulência que nós encontramos o verdadeiro amor. E eu tenho uma amiga que ela pergunta se vai resistir este amor que ela tem hoje. Vamos perguntar para os búzios? Porque os orixás podem nos responder quais são as maiores facilidades e as piores dificuldades. Olha só. Vivi, estou passando um ano muito turbulento. Estou perdendo a minha casa e minha filha teve um neto. No caso, a filha teve um filho, né? Um neto dela. Com problemas mentais. Sabemos que é neurológico e que isso trará grandes problemas no futuro. Mas também estamos preocupados com a questão financeira, porque estamos com a dívida da casa, entre outras, né? Entre outras. A minha pergunta vem deste momento. Será que minha filha vai manter o casamento? Pois eles residem conosco. E os compromissos para o pai da criança ficaram realmente muito pesados. Sei que teremos que pagar aluguel e já falamos que vamos ter que dividir os custos. Isso parece que desagradou o meu genro. Será que ele vai resistir a toda essa tormenta? Este amor é verdadeiro? O nome dele é Carlos, o dela é Alexandra, e eles são de 88. São duas situações, a financeiro e emocional abalados, né, desse casal. Financeiro e emocional abalado, principalmente pela questão da saúde da criança aí, que vai trazer muitos complicadores. Eu sempre pedindo misericórdia para ela, tá? Pela criança, mas o casal não vai resistir, não. Não resiste a essa aliança, todas essas mudanças. Não vai resistir porque já existe uma dificuldade em relação aos dois, em relação aos sentimentos, tá? E cada vez mais essa dificuldade aumentando. E essa união não vai resistir, Viviane, infelizmente, e quem vai sofrer muito vai ser essa criança. Porque ela já é uma criança com necessidades especiais, né? E olha só, muitos problemas vindo. Oxum, tá? E Ossain pedindo muita misericórdia por essa criança. Essa criança, será que ainda tem risco de vida? Pelo visto é recém-nascido. Viviane, eu não queria colocar assim para não acharem que é sensacionalismo, mas corre um risco de vida muito grande. Tanto que os orixás pedem misericórdia. Olha a questão da misericórdia. Bota aqui em cima para mim aqui, Leandro. Ó. Já tá. Aqui em cima, ó. Oxalá e Bará junto, pedindo por essa criança. Uhum. Porque Oxalá e Bará, Oxalá pedindo pela saúde, pela vida dela, e Bará pedindo por uma vida longa para ela.
Porque Bará, quando abre os caminhos, ele abre também para a questão da vida, questão de uma vida longa, pedindo muito a vida longa para ela, mas Obá marcando que há um grande risco de corte, que é onde vai trazer muita tristeza para essa família. Há um risco desta criança sim vir a óbito. Então, mais uma questão emocional para o ano de 2016, que é as perdas, né, emocionais, as dores, aliás, comentados aí em todos os programas, inclusive no nosso na semana passada, que você pode assistir o programa. Aproveita aí os feriados, vai lá no YouTube, te inscreve, que você vai ter aí a oportunidade de assistir os programas. Desculpa eu te interromper, eu quero dar mais uma jogada para essa menina. Claro. Desculpa eu te interromper, mas eu fiquei muito, como é que eu vou te dizer, não impressionado, tá? Mas fiquei muito incomodado mesmo aqui. Eu quero fazer uma pergunta direto para os pais, que é em relação à saúde da criança, tá? Em relação direta à saúde da criança. Novamente, Oxum aqui em Iemanjá pedindo misericórdia. Gente, para vocês verem que aqui não existe nenhum tipo de armação no nosso jogo. Olha aqui, quem respondendo de novo. Um momento ele respondeu pelo lado de fora e outro momento respondendo pelo lado de dentro. Se puder, quer que eu levante aqui, Raul? Eu levanto um pouquinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Oxalá e Bará aqui, os dois juntos, a divisão dos dois aqui, respondendo por essa criança. E Oxalá dizendo que sim, os orixás vão fazer tudo, vão ter a misericórdia por ele, e Bará pedindo a vida longa para ela. Aninha, faz contato com essa família para mim, tá? Certo? Que Pai Oxalá esteja nos caminhos dele, Viviane, esse ano trazendo essa misericórdia da criança, mesmo que haja a separação dos pais, que tenham misericórdia dessa criança. Oxalá respondendo por ele, sim. Desculpa. E muitas vezes paixão e carinho caminham juntos, né? Mas para amar precisa-se de muito mais. E é por isso que a gente está trazendo muitas vezes alguns assuntos, como eu disse, a Serra hoje foi complicado. Primeiro porque nossa Miss, né, não conseguiu ser Miss Universo, mas ficou entre as 15 semifinalistas. Parabéns à nossa Miss. Mas uma notícia que eu até compartilhei cedo da manhã foi sobre a procura de uma amiga, né, uma jovem de São Francisco de Paula. E ela, pela manhã, em torno das 7 horas da manhã, estavam sendo compartilhados entre várias redes sociais a procura dessa menina, que saiu para ir à farmácia às 14 horas de domingo e não retornou. O carro havia sido encontrado em Canoas, aqui na nossa região metropolitana. Infelizmente, né, o corpo foi encontrado às 23 horas, de ontem no caso, de domingo, às margens da RS 20, na saída de São Francisco de Paula. O carro, localizado em Canoas, não apresentava sinais de violência. A polícia encaminhou para a perícia o automóvel e o telefone, além de buscar imagens de câmeras de segurança no trajeto da casa de Doris, que é o nome da jovem, Doris Terra, de 22 anos. A delegada ainda não tem informações se ela estava sozinha ou acompanhada na farmácia. Também disse que até o momento não há testemunhas do trajeto feito pela vítima. Mas como o falecimento foi por golpes de faca, se defende a tese de crime passional. Há 1 ano e meio atuando no município, a delegada afirmou que jamais teve qualquer tipo de notícias envolvendo desavenças da jovem com familiares. Doris morava na região metropolitana de São Francisco de Paula e costumava passar os fins de semana com a família na Serra. Aliás, na região metropolitana aqui de Porto Alegre, e passava os finais de semana com a família na Serra. Doris Terra era filha do diretor do Parque de Exposições Assis Brasil e ex-prefeito de São Francisco de Paula. O enterro da jovem será realizado hoje, às 18 horas, no cemitério municipal de São Francisco de Paula. Gente, muita coisa pode ser, né? Vingança, esse mundo está tão em colapso, tão louco, né? Mas uma jovem de 22 anos esfaqueada, a gente fica preocupado. Até que ponto vai o respeito ao amor e ao sentimento dos outros? Até que ponto vai o respeito à vida dos outros também, né? A gente vem falando já há um bom tempo aí na questão de segurança, fazer a segurança para os jovens. Gente, quando tu lida com uma menina de 22 anos de idade, 22 anos de idade tinha Doris, isso, né, Viane? 22 anos. 22 anos de idade, sendo tirada do seio da família dessa forma, bruta, uma estupidez, tu fica pensando, o que eu faço? O que eu deixo de fazer? Como agir no dia a dia? Quando eu falei na questão, por exemplo, do ônibus, Viviane, nós sabemos que hoje dentro dos ônibus lotação, dos táxis, dos táxis lotação, em qualquer local dentro de um banco, tu corre um risco muito sério de um assalto, tu corre um risco muito sério de um sequestro.
E aí o que fazer? Como agir com a sua vida, que nem foi essa questão dessa menina? O que fazer nesse caso? O que a família vai fazer nesse caso? A tristeza que essa família vai estar passando. Que Natal, né? Que Natal. Que Natal. Vamos cuidar um pouco mais do nosso dia a dia, vamos cuidar um pouquinho mais da nossa vida, vamos cuidar um pouco mais da nossa segurança. Nosso ex-governador Olívio Dutra, né? Foi Eu ia assaltado comentar- na lotação? Eu ia comentar dentro de um ônibus. Dentro de um ônibus. E aí a pergunta, não existe segurança, né? Existe muita impunidade, que é o caso também de Daniela Pérez, que completou essa semana 23 anos da morte de Daniela Pérez, filha de Glória Pérez, né? Isso. Diretora de novelas, aí pelo várias emissoras, e 23 anos e ainda se clama por, né, culpados. Apesar do culpado, né, tá mais que declarado, mas a impunidade ainda sendo colocada pela mãe que perdeu sua filha há 23 anos. E aí são carreiras interrompidas, são sonhos interrompidos, são mais que vidas, são famílias, né, que vivem sob uma tortura do medo. Porque, na verdade, como nós também vimos na semana, a moça aquela que havia sido queimada pelo namorado, o namorado ia ser liberado, graças a Deus, né? O Ministério Público e o Supremo não liberaram ele, porque o medo dela, o desespero dele ser solto e ir machucá-la novamente. Então, isso tudo a gente fica perguntando, é final de ano, mas nós não podemos esquecer todos aqueles que sofrem, todos aqueles que tiveram suas perdas, todos aqueles que estão sozinhos. E aí, tu ter uma menina linda de 22 anos sendo encontrada morta a facadas numa beira de estrada, no seu município, no caso, porque ela morava aqui na região metropolitana, mas a família mora no município, não... Eu digo, não é de Deus, né? Não é o que Deus gostaria, tenho certeza. Mas por que o homem é tão cruel? Por que essa maldade? O que nós podemos fazer é nos proteger. O que nós podemos é buscar os direitos que nós temos. E qualquer sinal de violência com você, com o idoso, preconceito de raça, cor, credo, existe um número que se chama o número 100, Disque 100, que são Disque Direitos Humanos. Denuncie. Aproveite este Natal, esse Ano Novo, que a gente vê muitas vezes as agressões familiares também, né, Pai Mário? Disque 100. E contribua aí, muitas vezes, com essa impunidade. Não, a gente contribui, na verdade, com combater a impunidade. Como tu te comportar? Uma questão que nós vimos, eu e tu, esse final de semana. Como tu te comportar com determinadas coisas que tu assiste na rua e tu fica pensando o que fazer. O caso daquele casal de idoso, né? Nós estávamos caminhando, eu e Viviane, na praia, um casal de idoso foi descer de um carro e a filha, eu acho que era filha, não sei o que era. Pelo visto era filha. Pelo jeito era filha. Olhou pro idoso de bengala, olhou e disse assim, cala a boca e desce daí logo, né? Foi assim, né? É. Como tu vai te comportar quando tu vê uma cena dessa? O que tu vai fazer quando tu vê uma cena dessa? Uma cena que, sinceramente, choca qualquer um. Como uma filha olha para um pai e manda ele calar a boca e descer de um carro? Ele é um senhor bem idoso, com dificuldade de locomoção. Ele está demorando para sair do carro, porque realmente ele usava até apoio para caminhar. E a mãe já um pouco, né, um pouco mais ágil, não sei se era mais idosa ou não, mas os dois bem velhinhos. E ela saiu gritando com ele, né? E eu tava passando, eu cheguei a reduzir o passo e olhar para ela, tipo assim, né? A agressividade na fala, na conduta dela com esse idoso, me deixou realmente bastante preocupada, porque se na rua tu chega, não dizendo nem que fosse só pai dela, né? Que ali era o pai e a mãe, evidentemente, se via uma relação familiar, até pelas características físicas, né? Mas para um idoso que pode estar até com Alzheimer, que aí tem que ter uma fala mais enérgica, mais objetiva, mas a gente sentia a energia dela em relação àquele idoso. Anda de uma vez, cala essa tua boca, sabe? Porque ele estava resmungando, tipo, não queria caminhar, ou não queria descer do carro, ou estava com dificuldade. Aquela grosseria. O que acontece dentro de casa? Se em público tu diz isso para uma pessoa, se em público você agride uma outra pessoa, dentro de casa a tua conduta não vai ser melhor. Não vai ser mais amorosa. Não vai ser né? mesmo.
Se no meio de 200 pessoas você desfere um soco em alguém, significa que em casa é muito mais fácil você agredir. Aí que vem novamente aquela pergunta, como agir num caso desse? Tu tem que só ficar oração quieto. não dá. Não adianta. Tu tem que Só ficar oração quieto. não dá. Tu tem que tomar alguma atitude. Você idoso está passando por isso, você tem que entender que você tem uma delegacia, que se chama Delegacia do Idoso. Tá? A Delegacia do Idoso, você liga, você é idoso, pode ligar do seu telefone. Ah, mas eu não tenho como ligar, pede para alguém, pede para o vizinho, pede para qualquer um. Ligar para você na Delegacia do Idoso, para quê? Para fazer a denúncia. O telefone da Delegacia do Idoso, 3288-2390. 3288-2390. Mas aí Viviane, é o medo da impunidade, mas, porque Viviane, não tem onde botar aquele idoso, e aí vem, né, o Conselho do Idoso, vem a averiguação, mas aquele idoso não tem para onde ir. E aí como é que fica? Esse é o medo da criança que apanha ou que é abusada, né, do idoso que é agredido, né, do... Mas então, nós não podemos. Mas essa impunidade, quem tem que combater somos nós. Pois é, mas... E buscar uma energia para que isso não continue na família. Pois é, mas é aí que está essa questão. Nós não podemos ficar mais calados. Nós não podemos ficar calados, simplesmente calados, esperando que algo de milagre aconteça. Que algo de milagre aconteça. Nós temos e devemos que denunciar agressão contra idoso, agressão contra a mulher. Nós temos que denunciar agressão contra a criança. Sim, gente. Tem que haver a denúncia. Tem que haver a denúncia. O idoso não pode ficar com medo. O que vai acontecer comigo? Enquanto o que vai acontecer comigo, ele está sendo agredido dentro da própria casa dele. A criança está sendo agredida. E muitas vezes violentada. E o idoso também violentado, porque uma agressão é uma violência. A mulher violentada, vamos continuar calados? Não podemos continuar calados, gente. Não podemos continuar calados. Nós precisamos sim tomar uma atitude. E nós temos hoje Delegacia do Idoso, nós temos Delegacia da Mulher, nós temos a Delegacia da Infância e da Juventude. Precisamos ter as nossas denúncias. Nós temos que acabar com a impunidade das pessoas que estão cometendo esse tipo de atos, essas barbárias. Porque é a falta de respeito com as famílias, é a falta de respeito com o ser humano. E o ser humano tem, sim, o direito de viver. Ele tem o direito de viver. Eu tenho uma pergunta que já é na outra ponta da esfera, né? Ela diz o seguinte: oi, meu sogro esteve bem doente, ficou na UTI 1 mês, agora está um pouco melhor. Quero saber se a nossa decisão de colocá-lo em uma geriatria é mais correta. É aquele medo, será que estou fazendo um abandono em colocar ele numa geriatria, ou será que ele vai ter melhor qualidade de vida estando numa geriatria que estando em casa com a família, que muitas vezes não tem, digamos assim, o manuseio necessário para a qualidade de vida dessa pessoa de idade. Data de nascimento dele, 3 de agosto de 48. Vamos lá. Eu acho que já é o contraponto da coisa, né? Ela está preocupada com a facilidade, com a felicidade do sogro. Nesta questão dele, tá? Se ele for para uma geriatria, ele vai cada vez mais piorar. Não que a geriatria não cuide bem dele e tudo mais, mas ele vai piorar muito mais porque ele vai se sentir nessa linha do abandono. Vai se sentir nessa linha do abandono e ia já marcando. É um pouco dificultoso, mas eles deveriam ficar com ele em casa. Um pouco mais. Ficar com ele em casa. Mas aí precisa todo um treinamento, muitas vezes, né? Se é uma pessoa que precisa de cuidados especiais. Conheço muitas geriatrias mesmo com atendimentos maravilhosos, nunca vi nenhuma com atendimento ruim, graças a Deus, e parabéns a todas as clínicas geriátricas que cuidam tão bem dos nossos velhinhos, mas a questão dele, Viviane, é uma questão que ele não está tão velho assim, certo? Ele está passando por problemas de saúde e ele precisa muito do carinho familiar nesse caso para resistir a essas questões de saúde que ele está passando. Nesse caso dele é um caso oposto. No caso dele, porque sempre tem né, a individualidade de cada caso, tá? Tem mais uma pergunta que acho que é pertinente, pois as limpezas de final de ano ainda acontecem hoje e amanhã, depois termina, então você tem que ligar e agendar o seu horário. E o Carlos, de Porto Alegre, gostaria de tirar uma dúvida. Para que serve, para que não serve a limpeza de final de ano? E se é feita uma consulta antes da limpeza? Não sou de religião, mas sim um grande simpatizante. Parabéns pelo programa. A limpeza de final de ano, ela serve para trazer a harmonia, trazer a consciência, não, desculpa, gente, é que... Viane, eu prefiro que você explique, porque eu fiquei muito impressionado com esses casos mesmo dos idosos. Sério, fiquei muito impressionado mesmo.
Prefiro que você explique essa questão da limpeza de final de ano. A limpeza de final de ano, ela tem como objetivo principal fazer um desligamento das energias negativas, dos somatórios negativos do ano de 2015 e trazer uma nova energia para 2016. Para que ela não serve? Ela não serve se você tiver um histórico de feitiçaria, se você tiver esse histórico presente na sua vida. Pro desenvolvimento de karmas não é o objetivo dela. O objetivo dela é uma preparação, é virar a página de 2015 para 2016. E a consulta que você pode realizar, ela é feita independente, não é obrigatório fazer a consulta. Você pode fazer somente a limpeza. A consulta ocorre diariamente e não vai ter intervalo, não teremos férias, né? Então haverá atendimento segunda, terça e quarta desta semana e da semana que vem, normalmente, tá? Não trabalharemos durante o carnaval, que isso aí já é de praxe em 99% das casas de religião. Mas teremos sim atendimento segunda, terça e quarta. Dá para agendar a consulta normalmente. A limpeza de final de ano, ela segue um ritual de iniciação e de término. E termina amanhã, às 18 horas. Então, o último horário é amanhã, às 18 horas você deve agendar a limpeza de final de ano. Viane, nós temos um ano entrando, um ano de Iemanjá, um ano de muita luta, muita força, como a gente já falou bastante, e muita energia dos nossos orixás. Muita energia com os pensamentos, com o crescimento, com a esperança de todo mundo. Então, o que nós devemos esperar de ano de Iemanjá? Se Deus Nossa Senhora quiser, muito progresso. Principalmente no campo aí de saúde. Até poderíamos dar uma olhadinha, né, Pai Mário, em relação a previsões para 2016 Vamos no lá. campo da saúde. Vamos no campo da saúde. Da ciência da saúde, né? Vamos lá. Vai ser um ano que ainda muitas doenças, principalmente doenças de epidemia, algumas doenças muito fortes ainda aparecendo, tá? E a ciência custando muito para localizar a cura dela. A cura dela vai ser um ano muito preocupante em relação à saúde, a epidemias. Doenças infecto-contagiosas, contagiosas. Um pouco da natureza se rebelando, né? Bastante, né, Viviane? Bastante. A mutação dos genes de muitas doenças está acontecendo e bastante. Iemanjá e Xangô marcando muito problema na questão da saúde com a não descoberta de algumas vacinas para algumas doenças. E eu vou ter que perguntar para ele, né? Você sabe que eu sou gremista de coração e ele é colorado doente. Previsões aí para a dupla Grenal 2016. Bom, previsões para a dupla Grenal 2016 eu não preciso nem jogar aqui para dizer. Não pode agir com o coração, tem que agir aí não, mas eu vou agir com a religiosidade. razão. Vou tentar, bom, então vou agir com o jogo mesmo, tá, gente? Porque se eu for agir com a razão, dupla Grenal. Olha, um ano de mudanças muito grande, tá? Muito grande mesmo para o time do Grêmio, certo? O time do Grêmio chegando aí a bons momentos com ele. E em relação ao time do Internacional, deixa eu fazer a pergunta aqui. Mudar algumas coisas em relação à diretoria do Inter, tá? Em relação à diretoria do Inter. O Grêmio vai muito longe esse ano, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Vai longe mesmo. E se não houver no segundo semestre uma mudança muito grande aí dentro do time do Grêmio, há uma grande possibilidade do time do Grêmio ser campeão da Libertadores. Olha. Se não for campeão, chegar ali na final ou na semifinal. Mas há uma grande probabilidade, eu sou colorado, gente. Há uma grande probabilidade, sim, do Grêmio ser campeão da Libertadores. Eu, sendo bem sincera aí, acho muito complicado. Viviane, e sou gremista. Aí eu vou falar agora. Aí nós vamos para a parte técnica. Né? Fechei meu búzio, agora eu vou falar uma parte técnica sobre o jogo de búzio. Quando tu estás vendo, tá? Por exemplo, times de futebol, onde são várias pessoas nesta equipe. São jogos em equipe. Tá? São jogos em equipe. É muito difícil manter a mesma energia de uma previsão até o final do ano. Como muita gente fez previsão, o Brasil ia ser campeão da Copa do Mundo aqui no Brasil, não sei o que, e não foi. Sabe por quê? Existem várias energias dentro daquele time. Há uma grande possibilidade hoje, pelo contexto que tem o Grêmio do time, o conjunto do time, de serem campeão da Libertadores.
Da mesma forma que foi o Internacional o ano passado, mas muito pode acontecer no decorrer. Então, quando tu vê um prognóstico para uma equipe, certo? Não sendo uma empresa é diferente. Tu vendo tá para uma parte equipe do jogo mesmo. Exatamente, na parte que o individual do jogo ali é muito difícil se manter até o final. Mas eu acho, tá? Eu acho, pelo jogo de búzios aqui, pelo que os orixás me disseram, que o Grêmio vai ser campeão da Libertadores esse ano. Eu acho difícil, mas vamos lá. Gente, tem mais e mais perguntas aqui, mas também pedido de previsões sobre a política. Será um ano eleitoral, né? A gente vai trazendo isso mais pro ano novo. Isso aqui foi só uma amostra do que a gente tem aí para conversar com vocês. Mas lembrando vocês aí que você pode assistir novamente os programas. Você pode se inscrever no YouTube, te inscreve que você vai ter aí todos os programas para você assistir já pelo YouTube. Ou então vai lá, curte no Facebook, Vivi na TV. Lá a gente coloca as mensagens, tem a foto aí das trocas de coroa da Miss, né? Você tem todos os acessos que você precisa aqui do que a gente comenta no programa. E ainda pode participar de todas as atividades que o programa oferece aí durante o ano. E ainda acessar o site vivinatv.com.br. Boa noite, Vivi. Estou preocupada, pois sonhei 3 vezes que estava grávida. E o último sonho dei à luz a uma menina, porém dormi durante o parto. Mas não é para isso acontecer, pois tenho um bebê de meses. O que isso significa? Desde já agradeço, beijos, minha data de nascimento, 28 de 7 de 90. Mas ela sonhou que dormiu durante o parto? Ela sonhou... Ela sonhou que estava dormindo dentro do sonho? Ela sonhou que estava ganhando um nenê, que era uma menina, já é a 3ª vez que ela sonha com isso, que ela estava dando à luz a uma menina e ela adormeceu durante o parto. E ela via... Dentro do próprio sonho. Dentro do próprio sonho. E ela sabe que isso é impossível. Que aí ela diz assim, mas para isso acontecer, mas não é para isso acontecer. Ela diz que, no caso, ela sabe que ela não poderia dormir durante o parto porque ela já tem um bebê. Ela quer saber o que significa tudo isso. Vamos dar uma olhadinha no jogo de cartas, então. Mas eu vou te dizendo, amiga, que assim, ó, o sonho com parto seriam boas novas, né? Seriam novidades, seriam uma nova vida dentro da vida dela, né, Paimara? Normalmente. Exatamente, mas a preocupação dela é por que ela dormiu durante o parto. Os sonhos podem ser mensagens mediúnicas, podem ter uma interpretação, desde que eles realmente tenham uma ligação com você. Na verdade, o parto que tu vê com a criança e o sono que tu teve repentino nesse sonho são os objetivos que tu está buscando para 2016. Aquilo que você gostaria que acontecesse e que está tendo muita dificuldade de acontecer. E principalmente aquilo que eu estou vendo para ti no parto, que ela vê esse parto, são coisas boas para entrar na vida dela, mas ela adormecendo, ela não percebendo essa nova etapa e deixando com que como estivesse vivendo no ano passado, né? Vivendo com coisas do passado e não permitindo entrar as boas energias e as novidades na vida. Essa questão do parto, como a mãe Viviane disse no começo, a pessoa que sonha que está ganhando nenê ou que está grávida, é progresso e é prosperidade. Então, sempre tem aquela análise e análise dos orixás também. Queridos Vivi e Paimara, eu adoro vocês. Gostaria de saber por que a minha vida com o meu companheiro não vai para frente. Nada dá certo nos negócios dele. Pode me chamar de Preta. Minha data de nascimento é 1º de 5 de 53. E dele, não, a data dele é 1º de 5 de 53 e a dela 16 de 2 de 67. Vamos dar uma olhadinha. Até pra botar aquela música, não, até esperar tirar as cartas, né? Porque leva um tempo. Na verdade, eles estão com um problema bem difícil entre o casal. É uma questão de casal aí, né? E por que os negócios dele não vão pra frente também? Ele está atravessando um processo kármico, aqui a cruz do karma, marcando um processo kármico bem difícil. Ele com muita dificuldade de evolução e isso afetando no relacionamento. Ele é um cara inovador, ele é uma pessoa que busca, né, crescer, mas ele está se sentindo trancado, amarrado, sem sorte. E parece que ele está trancado, amarrado e sem sorte mesmo. O que ele precisa é de uma nova energia, de uma nova força, de uma abertura e de uma resolução de karma, de um alívio de karma. Que para o ano de Iemanjá é muito mais acessível. Não é fácil ou difícil. Eu acho que é importante entender, não é o que é fácil, o que é difícil. E sim
o equilíbrio entre o fácil e o difícil para que as pessoas possam tomar as atitudes. E o que eu vejo aqui dele, ele em busca disso. Só que ele com uma grande dificuldade kármica, tem algo que bloqueou ele nesse sentido. Então, para ele, o indicado é trazer uma roupa dele ou uma foto dele e fazer a consulta pessoalmente. Dá para fazer aí até o dia 30 de janeiro a consulta normal. Basta ter agendado. O telefone é 384-3434. Perguntinha bomba para a mãe Viviane. Vamos lá, mas não é bomba religiosa, tá? Já vou te avisando que não é aquelas bombas de problemas de religião. Boa tarde, minha data de nascimento é 16/7/54 e de meu esposo 3/9/48. Nós temos uma vida feliz, uma vida ótima, uma vida muito feliz. Acontece que na semana passada eu encontrei uma amiga e ela me falou que encontraram... Peraí, como é que é? Ela me falou que contaram para a amiga, que viram o meu esposo com uma amante. Ele disse que não. E ela disse que não ia me falar nada, mas resolveu me contar. Para me alertar, não dê importância, porque confio nele. Mas sabe como é? Acredito ou não acredito? Como é que pode saber que era amante dele? Olha, Viviane... Né? Como é que pode alguém na rua ver ele com uma outra pessoa e dizer que é amante dele? Pode estar trocando carícias, beijos, entrando no motel, entendeu? Uma série de coisas. Pois é, eu acho muito complicado isso. Essa questão porque está conversando com alguém, já tem um caso com aquela pessoa. Eu acho muito complicado. Existe todo aquele pensamento do ser humano, tá? Que o homem não pode ter amizade com mulher e a mulher não pode ter amizade com o homem, que eu não concordo, né? Olha, as cartas muito parecidas com aquele outro homem, mas não vejo ele com um amante. Não vejo isso. Não vejo isso. Eu vejo muita inveja do relacionamento, ele um pouco perturbado em relação ao casamento, que não vai bem. Mas ela diz aqui que os dois estão muito felizes. Ela se sente feliz. Muitas vezes a gente joga para o outro aquilo que gostaria que estivesse acontecendo e põe, né, os óculos cor-de-rosa lá, a lente rosa, onde tudo fica perfeito. E não é, né? Mas não vejo essa amante vibrando na energia dele, não. Então, eu acho que tem mais maldade do que... Então ela pode acreditar, ela pode acreditar Ela no deve esposo. investir no relacionamento dela. Manter esse relacionamento tranquilo, então. No relacionamento dela. Olá, minha data de nascimento é 8/1/61. Estou separado há algum tempo, mas ainda amo meu ex. Sei que ele está com outra. Dizem que o motivo da nossa separação foi trabalho dessa mulher. Existe possibilidade de voltarmos? Será que ele ainda me ama? Fico no aguardo. Um grande abraço a todos. Vamos dar uma olhada então para nossa amiga, né? E ver o que aparece para ela. No ano de Iemanjá, né? Ano de decisões. Existe a paixão verdadeira desse relacionamento. No entanto, ele está com outra, né? E essa outra tem a aliança e o casamento. Continuo vendo a situação do risco dele terminar com a outra e voltar com ela. Então, é uma possibilidade muito grande dos dois voltarem, então. Tem chance de voltarem. A questão de serem separados por feitiço só ajudou a questões que estavam mal resolvidas. Então, já havia, então, toda uma complicação com o casal antes mesmo da separação. Sim. Por isso que que impulsionou, então, mais ainda a separação. É a porta de abertura, né? No momento que tem uma abertura para que as coisas não aconteçam. E tem algo que ela possa fazer para ajudar nesse relacionamento? Principalmente nessa mudança de ano. Até abril, ela procurar fazer uma abertura afetiva para ela e uma limpeza geral no campo afetivo para que ela possa trazer a energia de Yansan e de Oxum e a saúde para o campo afetivo dela. O que ela tem hoje seríamos uma praga, uma doença no campo emocional que está afetando os relacionamentos, inclusive o que ela tinha. O que a gente tem que fazer? Como se fosse um grande cirurgião, né? Fazer todo um trabalho naquela região afetada para que se possa retirar a doença e trazer a cura novamente, até podendo reconstruir esse relacionamento. Tem mais uma perguntinha aqui para você. Dá tempo ainda, Aninha? Dá tempo para mais uma? Dá tempinho para mais uma. Olá, assisto sempre programas de vocês. Me ajude, perdi meu marido dia 6. Estou muito mal, minha data de nascimento é 6/2/59. Sou médio e frequento uma casa. Sempre pede para eu desenvolver, sempre pediu para mim desenvolver e nunca quis. O que vocês acham? Devo seguir? A pergunta dela é em relação ao marido. Ela perdeu o marido dela dia 6. Então ele está de luto.
no mínimo por 32 dias, não é bom que tu tenha nenhuma atividade espiritual de apoio a terceiras pessoas. No caso dela, eu acho que é o melhor momento, após o luto, né, de você começar a se dedicar a outras situações, principalmente a questão da mediunidade. Se pergunta se você deve desenvolver ou não, você já desenvolve. O que tem é que se dedicar um pouco mais e aperfeiçoar essa relação espiritual. Quanto à perda do marido, era inevitável, né? Ele completou o tempo dele na Terra. E essa questão, então, da mediunidade dela, ela deve continuar, né? Eu acho que toda pessoa que é médium, ela deve ser primeiro muito bem explicado o que é mediunidade, né? Para depois ela tomar a decisão se ela continua ou não continua. E nessa questão dela, pelo que eu estou vendo ali no seu jogo de cartas, ela deve continuar mesmo, né? Deve investir nesse campo. E as pessoas que têm mediunidade têm que aproveitar. Hoje e amanhã termina a limpeza de final de ano, né? Então ainda há tempo aí, gente. Ainda dá para você fazer a sua limpeza de final de ano amanhã. Tá? Liga no 3084-3434 e agenda. Amanhã até às 20 horas, né? Até às 18 amanhã. É sim, amanhã é o término das limpezas. Amanhã até às 18 horas, então dá tempo ainda. Liga lá 3084-3434 e agenda a sua limpeza. E também pode agendar a sua consulta também, né? Nós vamos estar trabalhando normalmente, né? Até quarta-feira esta semana e semana que vem também até quarta-feira. Você liga e agenda a sua consulta no 3084-3434. A gente volta amanhã, né, com esse carinho, essa energia, essas atividades e essa comunicação que você tem todos os dias.